Cara, tem muita coisa de São Paulo. Tem a resposta do Casares. Tá. Ontem a gente falou aqui sobre a questão do que foi falado na reunião do Conselho em relação ao balanço que foi fechado. É um superávit, mas tinha também uma situação em que não tinha... Era um valor que estava destinado à presidência, mas que ele não estava... ele não tinha no relatório Sim. ali o porquê... Não estava descrito exatamente o destino, certo? Ou como foi gasto. O porquê que foi né, esse dinheiro destinado à presidência e tal. Enfim, e aí o Casares, ao longo do dia ali, ele mandou, inclusive, ontem à noite, essa resposta via advogados. Essa é a nota aí, se você quiser ler. Pô, tá pequena essa longa, letra, hein? né? Não há rubro... Peraí. Tais valores constam em registro na contabilidade do clube e foram disponibilizados pela diretoria financeira do clube para serem utilizados em despesas recorrentes. No mínimo 172 jogos do São Paulo em diversas competições. Ou seja, tudo com destinação certa, específica e formalmente contabilizada as despesas do clube. Até eu vi nas redes sociais, não sei se você viu isso, mas que deu o superávit lá, mas sem essa explicação, né? Da onde vinha, não, então, da onde que era porque a assim, até então, a gente tinha perguntado para os advogados, a gente tinha pedido uma explicação para o Casares e depois, ao longo do dia, ele elaborou esse documento para justificar, né, os 7 milhões ali, ou o dinheiro que foi falado ali no balanço. Enfim, segue a crise política no São Paulo, segue o Maciz muito pressionado, o Maciz está sendo muito questionado pelas escolhas, e principalmente pelas pessoas com quem ele tem se relacionado na política do São Paulo. Uhum. Pessoas que não têm uma história política, não têm eles não têm uma história política dentro do clube com força para o São Paulo poder mudar tudo isso que está acontecendo. Então, assim, o Maciz, ele se vê pressionado também pelos resultados e pelas escolhas que foram feitas no futebol. Há uma pressão muito grande em cima da escolha do Roger, uma pressão muito grande em cima do Rui Costa, em cima do Rafinha. Então, assim, é um momento conturbado. Ô, Hernan, você acha que a pressão agora é em cima mais do Rui, nesse momento? Porque eu tô vendo em rede social, principalmente com São Paulinos que a gente conversa, antes era em cima da presidência, do treinador, agora me parece que está voltado pro Rui. É um momento que, assim, por mais que a gente fale que o torcedor do São Paulo quer que o Roger saia, chegou demitido, aquela brincadeira que a gente faz, né? O cara já chegou demitido. Mas, assim, a escolha pelo Roger e a demissão do Crespo, da maneira que foram escolhas do departamento de futebol. E quem é o responsável hoje pelo departamento de futebol é o Rui Costa. Então, obviamente, toda a crítica, toda a linha de tiro, vamos dizer assim, hoje está em cima do Rui Costa, que é o responsável pelo departamento de futebol. Então, qualquer movimento que o São Paulo, qualquer insucesso que o São Paulo tiver dentro de campo, vai ser sim em cima do Rui Costa. Não vou dizer para vocês aqui, cravar com muita tranquilidade que o próximo a ser demitido vai ser o Rui Costa. Mas se o São Paulo não tiver resultado dentro de campo nos próximos jogos, a pressão em cima do Maciz para um movimento no departamento de futebol e uma saída do Rui Costa, ele vai ser muito grande, vindo da torcida nas redes sociais e vindo também no conselho. Mas aí também fica difícil, né? Sempre vão querer achar um culpado na história. Mas é sempre assim, né? O Rui, quando tem crise sempre sobra para alguém. E o Rui, um trabalho que tava bom, tava legal, junto com a Rafinha, com o Maciz, depois fica ruim, fica bom. Aí sempre quer achar um culpado também na história. A janela do São Paulo em janeiro foi uma janela que foi considerada boa porque o São Paulo contratou a custo zero, como vem fazendo nas últimas janelas, e houve um elogio. Trouxe o Lucas Ramon, que é um jogador que foi uma grata surpresa na lateral direita, o Danielzinho, uma grata surpresa, conseguiu trazer o Cauli do Bahia, renovou com o Luciano, está discutindo uma renovação com o Caleri, renovou com o Sabino.
o São Paulo retomou no Campeonato Paulista e chegou na liderança do Brasileiro. Então, assim, ganhou do Flamengo em casa, Flamengo franco favorito. Então, assim, teve um momento em que o departamento de futebol estava ganhando elogios. Sim, Só que, sim. assim, o humor do torcedor e o humor do clube como um todo, ele vai muito pelo resultado, ele é muito mexido pelo resultado. O humor do torcedor é conforme o resultado. Exatamente. O São Paulo só tem uma saída. Vamos lá? Qual que é Qual a saída do São Paulo hoje? Qual é? Só tem uma saída: vencer os jogos. O sucesso do campo vai ditar o ritmo do clube. Se o São Paulo não tiver sucesso dentro de campo, vão aparecer várias coisas políticas, vai deixar o negócio fervendo, vão pedir a cabeça de gente do departamento de futebol, vão pedir a cabeça do Macis, e o São Paulo vai viver nessa eterna roda gigante. Mas é isso. Já o São Paulo tenta, desde o começo do ano, se livrar de Rafael Tolói, zagueiro de 35 anos de idade, contratado na metade da temporada passada da Atalanta. Ele chegou sem custos, mas ganha na casa dos R$600 mil por mês. Desde que foi contratado há quase um ano, apenas 9 aparições. Foram 7 no ano passado e mais 2 nesse ano. Um jogo no dia 21 de janeiro, contra a Portuguesa, e outro no dia 25 de fevereiro. Ou seja, lá se vai mais de um mês sem que o Rafael Tolói seja utilizado. Cheguei a contar para vocês que no início da temporada, enquanto tentava tirar o Lucas Ramon do Mirassol, o São Paulo chegou a sugerir o nome do Tolói para a equipe do interior de São Paulo. Mas não houve aceitação do Mirassol e o Tolói acabou ficando. O grande problema é que o contrato só se encerra em dezembro. E se a gente multiplicar os 9 meses que restam, somando a férias, 13º, dá para dizer que o custo do São Paulo com o Tolói gira na casa dos R$6 milhões. Situação bem diferente da dele na sua primeira passagem, antes de se mudar para o futebol italiano, quando o Tolói era um dos principais jogadores da posição no futebol brasileiro. Só para completar, registrar que a CBF rejeitou o pedido do São Paulo e manteve Luca na seleção sub-20, meio atacante que tem tido destaque na base do São Paulo, mas que ainda não conseguiu se firmar no time principal. Roger Machado tinha a intenção de utilizar o Luca como reserva na partida contra o Internacional na volta da data FIFA. Descobri como ficou a divisão dos salários do atacante Arthur, que foi emprestado pelo Botafogo ao São Paulo até o fim da temporada. Nesse vídeo também vou contar quais são as metas que precisam ser batidas para que o São Paulo tenha a obrigação de adquirir o atacante no fim desse ano. Bora começar falando sobre os salários. O Arthur ganha cerca de R$1 milhão por mês. 60% desse valor será pago pelo São Paulo, cerca de 600 mil, os outros 40% ou 400 mil ficarão sob responsabilidade do Botafogo. Importante registrar que, se em dezembro o Arthur tiver batido uma meta específica, que eu já vou te contar, o São Paulo será obrigado a devolver os cerca de R$3.700.000 que o Botafogo bancou dos salários do atacante durante o período de empréstimo. Essa meta equivale a 60% dos jogos, com pelo menos 45 minutos daqui até o fim da temporada. Então, para refrescar sua memória, o Arthur chega por empréstimo gratuito até dezembro, a opção de compra é de €6 milhões por 60% dos direitos econômicos. Divisão do salário 60-40. O Botafogo terá essa grana, esses 40% pagos do salário devolvidos se o Arthur bater a meta e for obrigado a ficar em definitivo no São Paulo. O tricolor compra o jogador por €6 milhões e ainda devolve esses R$3.600.000 pagos com os salários do jogador pelo Botafogo durante o período de empréstimo. E aí, bom negócio? O que você pensa dessa história? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Só para completar, contar que o Arthur já está em São Paulo e se mostrou bastante animado com a proposta do São Paulo e com a chance de trabalhar com o Roger Machado, com quem esteve junto nos tempos de Bahia. A gente se encontra.